Mateus capítulo 11, versículo de número 12, que diz assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então vamos ao versículo 12. O começo, do versículo 12 diz: E desde os dias de João Batista até agora. Então Jesus fala assim, olha, desde o nascimento de João Batista até agora. E aqui, irmão, eu vou ser literal, tá? Aqui é Jesus falando sobre o momento que ele está pregando a palavra. Ok? Então ali, ó, mais ou menos, João Batista teria entre 30, quase 40 anos, tá? João Batista, quase não, tipo assim, João Batista ele era mais ou menos 1 ano mais velho que Jesus, tá? Então, quando Jesus ele iniciou o ministério dele, João Batista ele era mais velho um pouco, e João Batista iniciou o ministério dele antes de Jesus, ok? Então, quando Jesus iniciou, João Batista já estava lá, porque João Batista é quem batiza Jesus nas águas, isso daí é óbvio, todo mundo conhece, ok? Então Jesus ele fala assim, olha, desde o nascimento de João até agora, se faz violência ao reino dos céus. Jesus está falando que os religiosos da época de Jesus, eles partiam para a violência contra o reino dos céus. E na sequência você vai ver Jesus explicando o que significa isso. Jesus ele fala assim, olha, foram enviados pessoas para evangelizar vocês, para abrir os olhos de vocês, para ensinar vocês, para corrigir o caminho de vocês, e vocês não quiseram. Vocês mataram muitos, vocês espancaram muitos, vocês apedrejaram muitos. Sabe por que essa violência toda? Porque muitos dos profetas, muitos dos homens de Deus, muitos das pessoas apontavam o dedo na cara dos religiosos e os religiosos não gostavam. E aqui Jesus está especificando sobre João Batista, ele está apontando para João Batista e falando, João Batista, ele está preso por causa da violência contra o reino dos céus, ou a violência contra aqueles ou aquelas que foram ou são enviados por Deus. E Jesus termina o versículo 12 falando assim, e pela força se apoderaram dele. Aqui Jesus está falando de quê? Do reino dos céus. Jesus está falando do quê? De João Batista. João Batista é um representante do reino dos céus naquele momento. João Batista é o profeta do momento. Exatamente isso. E Jesus ele deixa muito claro que muitas pessoas, naquela época de Jesus já tinha, não aceitavam serem corrigidas por Deus e pelos enviados de Deus. Me diz aí, hoje em dia acontece isso ou não? Hoje em dia as pessoas que são usadas em profecia, revelação, que são usadas pelo Espírito Santo para revelar, para corrigir o caminho que supostamente, entre aspas, o povo de Deus está indo, e essas pessoas são bem recebidas? Essas pessoas são, digamos assim, ouvidas? A maioria das vezes, ou na maioria das vezes, vamos para o versículo de número 13 de Mateus capítulo 11. Vamos para o próximo versículo. Vamos lá.